Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 35. Salmo de número 35. Nós vamos ler os versículos 9 e 10. Hoje nós continuamos com a introdução que fizemos sobre este salmo na quarta-feira passada. Esta, portanto, é a parte 2 do Salmo 35. Ninguém se compara ao Senhor. Ninguém se compara ao Senhor. Salmo 35, versos 9 e 10. Então me alegrarei no Senhor, exultarei porque Ele me salva. Eu louvarei com todos os ossos de meu corpo. Senhor, quem se compara a Ti? Quem além de Ti resgata o indefeso das mãos do forte? Quem protege o pobre e o humilde daqueles que o exploram? Esta é a palavra do Senhor. Amém. Semana passada, gente, nós refletimos sobre os salmos imprecatórios, os salmos de maldição. Nós fizemos uma introdução geral sobre estes salmos. Salmos imprecatórios, para quem não esteve conosco semana passada, são aqueles em que o salmista deseja literalmente a morte dos seus inimigos. São salmos que, num primeiro momento, nos chocam por tudo o que Jesus ensina sobre perdoar o inimigo, dar a outra face, se te roubar a blusa, você entrega o casaco e assim por diante. Mas alguns salmos do Saltério, nós encontramos o salmista furioso com o ímpio. E nós fizemos uma abordagem sobre eles. Eu recomendo, inclusive, que você, se você não ouviu, que você visite o site da igreja e assista o que nós ali dissemos. Hoje nós vamos ponderar especificamente no Salmo 35, que é um desses salmos imprecatórios. E o nosso estudo, ele está se fundamentando em 3 afirmações. A primeira: ninguém se compara ao Senhor na forma como Ele nos encabula. Foi o que vimos semana passada. Segundo, ninguém se compara ao Senhor na forma como Ele nos escolta. E terceiro, ninguém se compara ao Senhor na forma como Ele nos ensina. Deixe-me dar uma pincelada no que dissemos semana passada sobre o Senhor nos encabular. É de encabular, gente, a forma como o Espírito de Deus inspirou Davi a compor alguns dos salmos, mas especialmente a forma como Deus preservou esses textos para nós. Porque na medida em que os anos passam, os séculos passam, a história avança, mais chocante vai ficando para nós que vivemos hoje num mundo considerado civilizado, digamos, mais chocante vai ficando para nós a linguagem de alguns dos salmos de maldição ou imprecatórios. E nós fizemos a seguinte pergunta na semana passada: como é que nós devemos entender esses salmos? A primeira coisa que nós dissemos é que a gente não pode tentar explicar esses textos difíceis da Bíblia colocando o Antigo Testamento contra o Novo Testamento. Dizendo, não, isso é uma coisa do Antigo Testamento, o Novo Testamento é diferente. Nós não podemos fazer essa contradição. Segundo, Davi, que foi quem escreveu os salmos imprecatórios, os salmos de maldição, apesar de ser bombástico, de soar cruel nas palavras que ele usa, Davi não era um homem rancoroso, ele não era um homem que guardava mágoas ou que desejava fazer vingança com as próprias mãos. Davi não era assim. A gente conhece a história de Davi e a gente sabe que Davi perdoou Saul, por exemplo. Perdoou Absalão, seu filho. Ele preferia fugir a ter que enfrentar o próprio filho, por exemplo. Ele não era um homem por natureza, digamos, vingativo. E em terceiro lugar, Davi escreveu esses salmos inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Feitas essas considerações, a gente perguntou como que a gente entende esses salmos. Primeira coisa, Davi, quando ele escreve os salmos imprecatórios,
ele escreve esses salmos como rei de Israel. Ele era juiz sobre Israel, ele tinha sobre ele a investidura, digamos assim, da magistratura, ele era o rei, o soberano da nação. Quando ele escreve esses salmos, ele não escreve esses salmos como um cidadão comum, pedindo que ele, individual e particularmente, fosse livrado daqueles inimigos. Na verdade, ele está se opondo aos inimigos que se opunham a Deus, ao ungido de Deus, que era o rei e a nação de Israel. Outra coisa importante, Davi, ele é uma figura de Cristo nos salmos imprecatórios. Davi, o próprio Messias, Jesus Cristo, ele vem da descendência de Davi. Então Deus, quando inspira esses salmos e preserva esses salmos para nós, o que Deus quer que a gente enxergue é que aquela oposição a Davi, o rei, o ungido, prefigurava a oposição que as nações e os ímpios fazem ao ungido do Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, em última instância, os salmos imprecatórios, quando você vê os inimigos contra Davi, e Davi desejando todo aquele ataque de força em reação, na verdade, a gente tem que enxergar o seguinte: o que acontece com o pecador que não se arrepende. Outra coisa é que Davi revela a tendência natural do nosso coração quando a gente é contrariado ou quando a gente se depara com a maldade do ser humano. Davi quer que a gente enxergue isso e que a coisa mais comum e natural para nós diante da injustiça dos homens é reagir com ira. E aí a gente tem que saber, como diz Paulo, irar sem pecar. E é difícil. Então, é como se Deus estivesse nos chamando a reflexão, no sentido de preste atenção no que o seu coração naturalmente sente quando ele é exposto à maldade dos homens. Cuidado com a forma como vocês reagirão. Tá, e aí a gente fez 4 aplicações. Esses salmos nos ensinam que a gente tem que ter respeito pelas autoridades estabelecidas por Deus. À luz do Novo Testamento, especialmente do ensino de Jesus, a gente não tem que retribuir mal com mal. Por quê? Porque Deus estabeleceu autoridades para que as autoridades façam justiça. Nós não devemos fazer justiça com as próprias mãos. E alguns poderão se opor dizendo, mas o nosso governo não faz justiça. Se nós não fizermos, quem fará? E aí nós nos recordamos que o próprio Jesus foi vítima de um governo corrompido, recebeu sobre si a pena capital, a pena de morte, imposta pelo império, de forma injusta, a gente sabe disso, foi isso que aconteceu com ele, da perspectiva humana. Por outro lado, a soberania de Deus usou a maldade dos homens, usou a incredulidade dos homens, usou a fragilidade das leis para fazer cumprir a vontade dele. Isso deve descansar nosso coração quando a gente se vê frágeis diante de governos corrompidos. Deus é mestre em pegar a corrupção dos homens e usar a seu favor, para a sua glória e o nosso bem no final das contas. E a gente tem que estar atentos a isso, como já dissemos, ao nosso coração e viver em quebrantamento diante de Deus. Foi isso que nós falamos em linhas gerais na semana passada, e eu recomendo que você revisite lá no site da igreja e reveja. Hoje, a segunda coisa que eu quero pensar com você, tendo pensado sobre a forma como Deus nos encabula, preservando para nós salmos desse teor, é que ninguém se compara ao Senhor na forma como Ele nos escolta. E aí a gente mergulha no Salmo 35. Na forma como Deus nos protege, na forma como Deus nos conduz. O que é escoltar alguém? É
caminhar com alguém, conduzir essa pessoa, protegendo essa pessoa. Quando um governador é escoltado pelos policiais, quando uma autoridade é escoltada pelos policiais ou pelas autoridades militares, o que está acontecendo com essa pessoa escoltada? Ela está sendo conduzida sob proteção. E é isso que o Salmo 35, em última instância, nos revela. Deus é um Deus que escolta o seu povo. O Salmo pode ser dividido em 3 partes. Versículos de 1 a 10. Se você gosta de rabiscar a Bíblia, coloque aí. Nos versículos de 1 a 10, a gente vê que o Senhor batalha por nós. Os versículos 11 a 18, você vê que Jesus é o nosso advogado. E do verso 19 ao 28, você vê que Jesus é o alvo da nossa adoração. Olha que interessante, esse salmo, ele se passa em 3 ambientes diferentes. Do verso 1 ao 10, Deus está conosco no campo de batalha. Ele é o soldado que batalha por nós. Nos versos 11 a 18, Deus está conosco no tribunal do trono. Ele é o nosso advogado. E do 19 até o final, até o 28, nós estamos no quarto secreto da oração. Ele é o alvo do nosso louvor. Então, esse salmo se passa no campo de batalha, no tribunal do trono e no quarto secreto de oração. Caminhe comigo e veja como Deus nos escolta nesses ambientes. Jesus batalha por nós. Versos de 1 a 10, Ele está conosco no campo de batalha. E de onde nós retiramos essa imagem de Deus conosco no campo de batalha? Versículo 5. Versículo 5 fala do anjo do Senhor. Versículo 6 fala do anjo do Senhor. Quem é o anjo do Senhor? Veja que o artigo é definido, o anjo, não é um anjo. Esse anjo do Senhor é o que os teólogos chamam de uma teofania, de uma aparição de Deus. É o próprio Cristo. Cristo é pelo seu povo. Por isso que não dá para você dizer que o Antigo Testamento é diferente do Novo Testamento. Não, é o mesmo Deus ontem, hoje e para sempre. E olha como então esse Deus conosco no campo de batalha, como é que esse Deus conosco batalha por nós. Verso 1 diz assim: ó Senhor, defende-me dos que me acusam, luta contra os que lutam contra mim. Existem acusadores, existem adversários contra nós. Põe tua armadura e toma o teu escudo, prepara-te para a batalha e vem me socorrer. Levanta tua lança e teu dardo contra aqueles que me perseguem. Que eu te ouça dizer, eu lhe darei vitória. Que eu te ouça dizer, eu lhe darei vitória. Olha quanta coisa a gente já pode aproveitar desses primeiros versículos. O Deus que tem ouvidos para nos ouvir, o Deus que nos consola com palavra de esperança, porque é isso que Davi quer, ele quer que a voz de Deus ressoe fundo na alma dele, dando a ele uma palavra de esperança para ele perseverar, porque afinal a esperança é o combustível da alma do crente. Quando ele perde a esperança, ele morre, ele se deprime. Então Jesus é por nós. Verso 4, sejam derrotados e humilhados os que procuram me matar, recuem eles envergonhados, eles que planejam me prejudicar, sopra-os para longe como palha ao vento, e que o anjo do Senhor os disperse. Torna o caminho deles escuro e escorregadio, e que o anjo do Senhor os persiga. Gente, eu já disse e repito, uma das características dos salmos imprecatórios, quando pedem todo esse tipo de maldição sobre as pessoas, sobre os ímpios, sobre os inimigos, porque é isso que Davi está fazendo, não queira outro termo, ele está literalmente suplicando uma maldição sobre os ímpios.
O que a gente precisa sempre se lembrar é o seguinte: o pecado do ser humano que não se arrepende, será por Deus castigado na mesma proporção da maldade do ser humano. Então, se é chocante ver um homem de Deus como Davi pedindo tudo isso para os inimigos, a gente tem que enxergar o outro lado dessa moeda, que é o que de fato o Salmo está dizendo. Quão horrível é o pecado do ser humano, porque tudo que Davi está pedindo aqui é que aquilo que tem feito contra ele caia sobre os inimigos dele. Davi nada mais pede do que o seguinte: Senhor, faça com eles o que eles estão fazendo comigo. É uma grande lição para nós. O pecado não confesso, o ímpio, impenitente, endurecido, receberá na mesma proporção da maldade. Afinal, isso é justiça. As penas dos países civilizados e justos, as penas devem ser na proporção do crime. Fulano estupra e mata uma criança. Aí vem o juiz e dá a sentença dizendo: não, fulano estuprou, matou, tá, 6 meses entregando cesta básica lá na Vila São Cotolengo. É uma pena, não é? Entregar cesta básica, 6 meses, serviço público, é uma pena. Mas eu te pergunto, é uma pena na proporção do crime cometido? Absolutamente não. Tem que ser maior a pena. Então, o que o ser humano se esquece é que todo pecado será punido na proporção da maldade. Verso 7 diz Davi: não lhes fiz mal algum, mas eles preparam armadilha. Sem motivo abriram uma cova para me pegar, portanto que venha sobre eles destruição repentina. Sejam pegos na armadilha que me prepararam, sejam destruídos na cova que abriram para mim. Então me alegrarei no Senhor e exultarei, porque Deus, o Senhor, me salva. Eu louvarei com todos os ossos do meu corpo. O que ele está falando sobre louvor? O que é louvor para Deus? Louvor é muito mais do que a voz, o som que a gente produz com as nossas cordas vocais, com os nossos lábios, com a nossa boca. Louvor é muito mais do que som. Louvor é o que vem das minhas entranhas, da estrutura do meu ser, que vem de coração. Gosto de uma das músicas de Gerson Borges, quando ele diz assim: é de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Vem das entranhas o louvor. E qual é o motivo do louvor, nesse caso? Justiça sendo feita. Justiça sendo feita. E a outra lição sobre louvor que a gente aprende aqui é a seguinte: primeiro, o louvor vem do coração, vem dos ossos, vem da entranha, ou das entranhas. E a segunda lição é que louvor sempre é produzido por alguma coisa de Deus ou em Deus. No caso aqui, Davi quer louvar a Deus pela justiça de Deus. Ou seja, não haverá louvor verdadeiro se nós não formos expostos a quem Deus é e ao que Deus faz. Por isso que a pregação é inegociável no culto cristão. Aliás, eu estava relendo a história dos batistas. Eu vou ter que fazer uma palestra em Porto Alegre em novembro. E eu estava vendo um pouco sobre os primeiros cultos dos batistas, na história dos batistas. Por incrível que pareça, os cultos dos batistas, eles eram compostos, eles começavam mais ou menos às 9 da manhã, lá na Inglaterra, terminava ao meio-dia, eles iam para o almoço, voltava às 2 da tarde e terminava às 5 da tarde. 2, 3 mensagens em cada culto. 2, 3 mensagens em cada culto. Cantava-se um hino,
E no final, como resposta ao que se ouviu da palavra de Deus, no final, era quando eles verdadeiramente cantavam e traziam seus dízimos e ofertas, depositavam nos gasofilácios como resposta à adoração. Eu achei isso muito interessante. Porque aquilo que a gente entrega para Deus, seja na forma dos nossos dízimos, seja na forma das nossas ofertas, seja na forma dos nossos cânticos, aquilo que a gente entrega em louvor e adoração, é sempre em resposta a uma manifestação de Deus. E Davi aqui, ele quer ver a justiça de Deus sendo feita, sendo aplicada, para que ele possa cantar de coração. Que fique claro, meu povo, se você quer ser um verdadeiro adorador, aprenda a ouvir Deus. Lendo as Escrituras, ouvindo o sermão, queira aprender de Deus, queira ver Deus, queira absorver alguma coisa do caráter de Deus, compreender isso, para que isso toque os seus ossos e assim você cante. É isso que Davi está querendo. Ele quer um motivo para louvar. E Davi sabe que o motivo para se louvar tem que vir de Deus. E no caso, Davi quer um atributo de Deus, a justiça. Ele quer vibrar em louvor pela justiça de Deus sendo feita. Eu louvarei, então me alegrarei. Veja a palavra então no verso 9, ligando tudo a tudo que Davi acabou de dizer. Então quando Deus fizer justiça, então quando Ele fizer justiça, eu me alegrarei, e eu exultarei, porque Ele me salva, eu louvarei com todos os ossos do meu corpo. E aí ele diz, e daqui eu retirei o tema da mensagem sobre este salmo: Senhor, quem se compara a Ti? Ninguém se compara ao Senhor. Quem, além de ti, resgata o indefeso das mãos do forte? Quem protege o pobre e o humilde daqueles que os exploram? Ninguém é justo como o Senhor, e por isso eu te louvo. Então, a gente vê Jesus batalhando por nós, no campo de batalha com a gente. Ninguém se compara a Ele em termos de ir para a briga por nós. Se Deus é por nós, complete a frase, quem será contra nós? Não é isso? Outra coisa, os versos 11 a 18, a gente vê que Jesus é o nosso advogado. E aqui a cena, ela se transporta do campo de batalha para a sala do tribunal do trono. Davi fala das testemunhas maldosas que depõem contra ele. Acusam ele de crimes que ele não cometeu. Gente, você leia esses versículos 11 a 18 e tenha em mente o que Paulo disse em Romanos 8, 33 e 34. Ninguém fará ou levantará acusação contra os eleitos de Deus. É Deus quem os justifica. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte: deixem dizer o que quiserem, porque o que importa é como Deus me vê. O que importa é como Deus me vê. Gente, se nós compreendêssemos o que Davi vai dizer aqui, o que Paulo disse em Romanos, nós nos tornaríamos cada vez mais pessoas de couro duro e coração mole. Couro duro no sentido de pode falar, pode bater. Eu não vou emburrar, eu não vou revidar, eu vou te amar. Porque o que me importa não é o que você pensa sobre mim, nem o que você espalha sobre mim. O que importa é quem eu sou diante do Deus que me justifica. Deus conhece meus pecados, a Deus eu os confesso, a Ele eu peço perdão, eu busco restituir minha maldade, assim como Zaqueu fez, eu busco restituir a minha maldade na proporção devida, sempre que me é devido, eu busco fazer da forma justa. Se ainda assim você quer continuar com maldade, depondo contra mim, me acusando de crimes,
eu te chamo para a corte. Mas a corte aqui é a sala do trono. É o Senhor quem luta por mim. Por isso que Paulo vai dizer que crente não leva crente na justiça. Crente que briga com crente na justiça tem que ser os dois desligados da igreja. Quer brigar no tribunal dos ímpios? Então briguem como ímpios. Porque Paulo vai dizer aos coríntios que se a gente não souber resolver nossas intrigas aqui entre nós que vamos julgar os ímpios, por que a gente quer transferir para os ímpios aquilo que a gente tem que saber resolver? Então, já que você não sabe, viva então como um ímpio. O cristianismo é radical, gente. O nosso advogado é o Senhor Jesus Cristo. Testemunhas maldosas depõem contra mim, me acusam de crimes que não cometi. Pagam-me o bem com o mal, estou desesperado. Quando eles ficavam doentes, eu lamentava por eles, humilhava-me com jejuns por eles, mas minhas orações não eram respondidas. Como se fossem meus amigos ou familiares, eu me entristecia como se lamentasse por minha própria mãe. Mas agora, em minha aflição, eles se alegram. Triunfantes, juntam-se contra mim, pessoas que nem conheço me atacam, agridem-me sem cessar, zombam de mim, me insultam, rosnam e me mostram os dentes. Até quando, Senhor, ficarás olhando? Salva-me de seus ataques ferozes, livra-me desses leões. Então te darei graças diante da comunidade e te louvarei perante todo o povo. Aonde o crente tem que ir em busca de justiça, gente? Aonde? Aos pés do Senhor. Foi isso que Davi fez. Davi era rei, ele podia partir com a própria espada, mas não o faz. Ele vai aos pés do justo juiz. Ele pega a causa dele e leva para o tribunal do trono, porque lá ele tem o advogado. É assim que Deus nos escolta. Ninguém tem poder para acusar um eleito de Deus. É Deus quem os justifica em Cristo Jesus. E a outra coisa que a gente percebe, a cena agora é transportada para o quarto secreto de oração. Jesus é o alvo do louvor. Face a Deus, Davi agora está no quarto secreto, adorando. Porque é assim, aqueles que caminham com Deus pelos campos de batalha da vida, aqueles que aprendem a levar suas causas diante de Deus em oração, não tem outro lugar para eles terminarem, senão diante de Deus, em louvor. Gente, como está nos faltando isso? No Brasil de hoje. Olha o que ele vai dizer no verso 19, até o fim do Salmo. Não permitas que meus inimigos traiçoeiros riam de mim, não deixes que me desprezem os que me odeiam sem razão. Gente, tem gente que odeia a gente sem motivo. É ou não é? Olha para você e fala assim, olha, por que você tem raiva de mim? Você já deve ter perguntado isso para alguém. Uma vez eu perguntei para uma pessoa, por que você tem raiva de mim? Não vou com sua cara. Eu falo, meu Deus. Tem gente que é assim, que nos despreza, nos odeiam sem razão. Não falam de paz. Tramam contra os que vivem tranquilos na terra, gritam, agora o pegamos, nós o vimos com os próprios olhos. Viste tudo isso, Senhor, não permaneças calado, Senhor, e não me abandones agora, desperta, levanta-te para me fazeres justiça, defende minha causa, meu Deus e meu Senhor, julga-me, Senhor, meu Deus, conforme a tua justiça, não permitas que meus inimigos riam às minhas custas, não deixes que digam, conseguimos o que queríamos, agora vamos acabar com ele.
Sejam envergonhados e humilhados os que se alegram com a minha desgraça. Sejam cobertos de vergonha e desonra os que triunfam sobre mim. Agora olha como ele termina o salmo. Exultem e alegrem-se, porém, os que me defendem. Que eles digam sempre, grande é o Senhor que se agrada de abençoar seu servo com paz. Então, proclamarei tua justiça e te louvarei o dia todo. Olha como Deus conduz e cuida o povo dele. Enquanto eu preparava a mensagem sobre este salmo, para mim um versículo que não saiu da minha cabeça foi aquela doxologia de Judas. Abra lá em Judas, o penúltimo livro da Bíblia, o livro antes do Apocalipse, Judas, e veja nos versos 24 e 25. Veja como Deus cuida e conduz os seus, porque Davi, ele começa o Salmo 35, falando que ele está sendo acusado, tem pessoas lutando contra ele, pessoas fazendo armadilhas para ele tropeçar, pessoas cavando buracos para ele cair lá dentro, pessoas tramando contra ele, pessoas tentando fazê-lo tropeçar e cair, e aí assim que vissem ele no chão, eles iam em cima como cão ferozes e degolariam Davi. Era assim que eles queriam Davi, e Davi foi nos mostrando que o Senhor é conosco e Ele é por nós nos campos de batalha. O Senhor é conosco e Ele é por nós, defendendo-nos diante do trono branco. O Senhor é conosco e Ele é por nós no quarto de oração, quando clamamos, quando oramos, quando o louvamos. E aí eu me lembrei de Judas. Porque para mim Judas, ele encapsula, ele condensa toda a mensagem desse salmo em 2 versículos. Judas 24 e 25, toda a glória seja aquele que é poderoso para escoltá-lo. Não é isso que a gente está vendo em Davi? Guardá-lo, escoltá-lo. Toda a glória seja àquele que é poderoso para guardá-lo de cair e para levá-lo com grande alegria, sem defeito, à sua presença gloriosa. Toda a glória seja àquele que é o único Deus, nosso Salvador por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória, majestade, poder e autoridade lhe pertencem, desde antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Gente, ninguém se compara ao Senhor na forma como Ele nos escolta. Jesus batalha por nós. Jesus é o nosso advogado. Jesus nos levará a salvo, com grande alegria e sem defeito, à presença gloriosa de Deus. E eu concluo agora, fazendo a minha terceira afirmação. Ninguém se compara ao Senhor na forma como Ele nos encabula, nós vimos. Ninguém se compara ao Senhor na forma como Ele nos escolta, nós vimos. Ninguém se compara ao Senhor na forma como Ele nos ensina. Essa exposição do Salmo 35 e a exposição que fizemos semana passada sobre os salmos imprecatórios ou de maldição, trazem pelo menos 3 lições que eu quero deixar para vocês. Em primeiro lugar, alerte-se para o sofrimento dos outros. Busque justiça pelos caminhos da justiça. Segundo, atente-se para os seus próprios pecados. Examine sempre seu coração. Fique sim irado contra o pecado, irada contra o pecado, mas não peque diante de Deus, nutrindo ira pelo pecador. Para nós é muito difícil isso, mas a gente tem que encontrar uma maneira de sempre odiar o pecado, mas de sempre pagar com amor quem peca contra nós. Isso é cristianismo. Isso é cristianismo.
Nós odiamos o pecado, nós aborrecemos o pecado, mas o pecador a gente faz como o Cristo nos ensina. A gente fica como aquele pai aguardando o retorno do filho pródigo, todo arrebentado. Odiando o que foi feito com todos os recursos que o pai construiu ao longo da vida. Os recursos que foram gastos com prostitutas, com bebidas, com devassidão. Odiando isso. Mas com o coração dilatado para receber o filho que estava morto, mas que reviveu. Gente, a gente sempre tem que estar assim. Porque é assim que o Senhor nos acolhe. Então alerte-se para o sofrimento dos outros, busque fazer justiça pelos caminhos da justiça. Alerte-se para os seus próprios pecados. Não pague o mal com o mal. Por quê? Porque a gente não precisa. Nós temos um Deus que nos escolta. E a gente aprende com esses salmos imprecatórios que aqueles que fazem todo esse mal, se um dia eles não se arrependerem, com a mesma maldade, eles serão punidos. Gente, quem entende isso, quem aceita isso pela fé, consegue amar o inimigo. Agora, é gozado que o mundo em que a gente vive diz que nós não podemos ter um Deus assim, que fala em justiça, que fala em punir pecador. Deixa eu te contar uma coisa, se não existir um Deus que pune com justiça, nós precisamos de pistoleiros. A única teologia ou doutrina que traz, de fato, pacificação ao mundo é o cristianismo corretamente interpretado. Porque se eu creio que Deus vai punir com toda severidade aquele que comete o pecado e não se arrepende, eu posso amá-lo até o fim, sem querer fazer justiça. É ou não é? Agora, elimine a possibilidade do inferno, elimine a possibilidade de um Deus que é justo e que aplica justiça. O que te sobra? Já que ninguém vai punir, eu vou punir, eu vou matar, eu vou fazer pagar. Gente, se você arrancar a doutrina do inferno, da teologia cristã, o que nós vamos ter é um bando de gente fazendo justiça com as próprias mãos. Agora, se há um justo juiz, que no tempo devido vai fazer com o pecador que não se arrepende, na mesma proporção da maldade que ele cometeu, que é isso que os salmos imprecatórios nos mostram, eu digo, ufa, existe um juiz, existe um Deus que me escolta, existe um Deus que cuida de mim. E como é terrível cair na mão desse Deus. Então eu consigo até começar a amar o ímpio e dizer, Senhor, misericórdia dele, converta ele, faça-o se arrepender. Percebe, gente? Não tenha medo de pregar a doutrina do inferno. É a única coisa capaz de trazer paz ao coração do brasileiro nesses últimos tempos. Roubaram da nossa nação, acabaram com as nossas posses, destruíram o bem-estar desse povo brasileiro. Desde o início dessa nação, sim, muitos foram dessa vida, partiram sem a justa punição dos homens, sim, muitos estão passando ileso, sim, muitos passarão ilesos pela justiça dos homens, sim. Entretanto, há um justo juiz, que olha para uma figura pública, como um diácono dele, porque é assim que a Bíblia descreve uma figura pública, um servo público, um servidor público é um diáconos de Deus, é um ministro de Deus.
E se a gente crê nesse Deus que é justo, a gente consegue olhar para essa nação cheia de pessoas compradas e vendidas, onde não há justiça, e a gente consegue dizer: sim, será assim? Não precisaria ser assim. Mas eu posso dormir e descansar seguro de que o meu justo juiz, esse que me escolta, ele fará justiça. Aí você cruza com Lula no aeroporto em Brasília, você não precisa jogar Coca-Cola na cara dele, você não precisa xingar o Renan Calheiros, você não precisa xingar o Aécio Neves, você não precisa xingar A, B ou C, porque eles podem até passar ilesos pela justiça dos homens. Mas ao justo juiz, ninguém engana. Meu povo, se nós entendêssemos isso, nós conseguiríamos ter couro duro e coração mole. Fala a verdade. Então, arme-se contra as forças do mal. Jesus é o nosso soldado, Ele é o nosso advogado, Ele é o alvo do nosso louvor, Ele anda conosco pelos campos de batalha, Ele está conosco nos tribunais dos homens. E é diante dele que nós nos curvamos no quarto secreto de oração. Ninguém se compara ao Senhor. Ninguém se compara ao Senhor. Por isso que a gente termina fazendo coro com Davi. Leia aí o verso 9 de novo, 9 e 10. Então me alegrarei no Senhor. Exultarei porque Ele me salva, Ele faz justiça. Eu o louvarei com todos os ossos de meu corpo. Senhor, quem se compara a Ti? Quem, além de Ti, resgata o indefeso das mãos do forte? Quem protege o pobre e o humilde daqueles que os exploram? Quem? Deus, ninguém se compara ao Senhor, meu povo. Creia nisso. Que Deus te abençoe com graça, misericórdia e paz. Vamos orar? Feche os seus olhos. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, ninguém se compara ao Senhor. Faça o nosso coração crer nisso. Faça o nosso coração ter esperança na Tua justiça. Ajuda-nos, ó Deus, a descansar certos de que o Senhor está conosco nos campos de batalha. O Senhor é por nós no tribunal, na sala do trono. Que afinal é o único tribunal que verdadeiramente importa. Os homens podem até absolver os ímpios, mas ninguém escapa à Tua justiça. E o Senhor é por nós, o Senhor é o nosso advogado em Cristo Jesus e nós Te louvamos. Faça-nos crer nessas coisas, ó Deus, e faça-nos ir para o quarto secreto de oração, em oração, cônscios da Tua justiça. Ó Deus, ninguém se compara ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.